Oi, meus amores, tudo bom? Bom, durante a transmissão, da live de hoje, a tia teve um pequeno probleminha com a internet. Mas fiquem tranquilos que a tia já resolveu. E para vocês não ficarem sem a aula de hoje, eu resolvi gravar esse vídeo e postar também no YouTube. Combinado? Então vamos lá começar a nossa aula? Peguem, por favor, o livro de Geografia e abram na página 54, ok? Livro de Geografia, página 54, que é essa página aqui. Nós vamos terminar o nosso capítulo 4 e na página 54 e 55 nós temos algumas perguntinhas, ok? Então, peguem o livro, eu vou dar um minutinho para vocês pegarem, ok? Estou esperando. E aí, já pegaram? Podemos começar? Então vamos lá. Como a tia comentou, nós temos nessa página algumas perguntinhas, alguns exercícios sobre o nosso capítulo 4. Vamos lá? Acompanhem com a tia, ok? Leia abaixo a descrição de uma iniciativa popular de apropriação do espaço público em Belo Horizonte, Minas Gerais. Em seguida, responda as questões. Baixo Bahia Futebol Social. Equipe de futebol de rua formada por um grupo diverso que tem como objetivo transformar as ruas da cidade de Belo Horizonte. Por meio de um esporte de caráter coletivo, a equipe traz pessoas para práticas cotidianas de compartilhamento social. Agentes, jogadoras, 10 pessoas, comissão técnica, 10 pessoas. Moradores de rua, de ocupações urbanas, pessoas que cruzam os espaços de jogos e qualquer cidadão que queira entrar na partida. Ação. Equipe de futebol de rua ocupa campo de várzea e espaços públicos de Belo Horizonte. Já foram realizadas partidas de futebol na Avenida Afonso Pena, debaixo do viaduto de Santa Teresa, na Praia da Estação, Praça Duque de Caxias e entre outros. Recursos. O Baixo Bahia não possui e não busca patrocinadores. Potencial. Incentiva os esportes de rua e atribui a função de campo de futebol temporário a áreas que não foram destinadas a isso. Então, aqui nós temos essa imagem, estão vendo? Aqui, ó. Das pessoas comemorando um gol. Estão vendo? Todo mundo se abraçando. Eles trabalharam em equipe e conseguiram alcançar o objetivo, que foi o gol. Vamos lá? Letra A. Qual foi o principal objetivo dessa proposta? Qual foi o principal objetivo de criar esse time de futebol? Pensem aí. Muito bem, eles queriam o quê? O principal objetivo era transformar as ruas dessa cidade de Belo Horizonte, correto? Eles queriam transformar as ruas e favorecer o quê? Favorecer a interação social das pessoas, a convivência, o trabalho em equipe. Então, o principal objetivo era transformar as ruas de Belo Horizonte, dessa cidade. Quem pode participar da equipe, pessoal? Quem pode participar? Tá tudo aqui no texto. Muito bem, qualquer pessoa pode participar, correto? Podem participar, aqui no texto ele cita moradores de rua, moradores de ocupações urbanas ou qualquer pessoa que queira fazer parte do time, correto? Então anotem aí. O principal objetivo é transformar as ruas da cidade de Belo Horizonte e todos podem participar. Qualquer pessoa que queira fazer parte desse time pode participar, tá bom? Vou dar um tempinho para vocês conseguirem anotar e já já nós vamos para a letra B.
Anotaram? Vamos lá? Letra B. Os espaços públicos onde acontecem os jogos foram originalmente destinados à prática de esporte? Explique. Os locais, os espaços que eles escolhem para praticar esse esporte, que é o futebol, é próprio para futebol? Não, né? Não é próprio. Por quê? Porque eles escolhem qualquer lugar. Pode ser uma praça, pode ser debaixo de um viaduto, na praia, eles estão citando aqui também no texto que pode acontecer na praia. Então, não necessariamente precisa ser próprio para a prática desse esporte, do futebol. Podem ser em qualquer lugar. Então, anotem aí. Vou dar mais um tempinho, tá bom? Para vocês conseguirem realizar a letra A e a letra B. Vamos lá? Podemos ir para a letra C? Então, vamos lá. Letra C. Reflita com os colegas. A quem pertence o espaço público? Pensem aí. Quem pode desfrutar desse espaço e dar novos usos a ele? Pensem também. Pensem em exemplos de iniciativa populares que seriam úteis no município que vocês vivem. Ou seja, o espaço público, ele pertence a quem? A nossa sociedade, né? Todo mundo pode usufruir do espaço público. E vocês vão pensar também em algumas iniciativas, tipo, essa iniciativa que está citando aqui no texto foi criar o quê? Um time de futebol, correto? Vocês vão pensar também em algumas iniciativas que podem acontecer no município em que vivemos, tá bom? Resposta pessoal. Pensem e podem anotar também ou conversar com o papai e com a mamãe sobre as iniciativas que vocês pensam, tá bom? Vamos virar o nosso livro e colocar lá na página 55. Vou dar mais um tempinho para quem está realizando as atividades da página anterior, para não ficar corrido, tá bom? Quem já terminou, coloquem na página 55. Vamos lá? Número 2. Reúna-se com 2 colegas e leiam a notícia abaixo sobre uma escola localizada no município de Assis, no estado de São Paulo. Depois, respondam as questões propostas. Então, vamos lá? Acompanhem junto comigo, ok? Os alunos da Escola Estadual Professor Hernani Rodrigues realizaram na última quarta-feira, 1º de abril de 2015, a eleição para escolher os representantes do Grêmio Estudantil. E a chapa Todos pela Mudança foi vencedora em um processo que teve votação eletrônica. Na visão de Ed Wilson Pereira Ruiz, que é professor coordenador da área de Ciências Humanas, os alunos da escola são bem conscientizados politicamente. A nossa escola é diferenciada por ter educação integral. Assim, as práticas da cidadania e solidariedade são desenvolvidas com maior êxito. Desse modo, é possível fazer dos alunos pessoas que pensam mais em sociedade. A eleição foi muito bacana. Ocorreu todo um processo de divulgação e debate das ideias por todas as classes.
conta esse professor, né? Aí vocês estão vendo aí também, Grêmio Estudantil, aluno cidadão. Ou seja, é o que? Conta um pouquinho sobre essa eleição, né? Como foi, de que forma ela aconteceu. Vamos ver lá na letra A. De acordo com a notícia, o que aconteceu na escola estadual Professor Hernani Rodrigues? O que aconteceu nessa escola, pessoal? De acordo com a notícia que nós acabamos de ler. Muito bem, foi o quê? Foi realizada uma eleição para escolher o quê? O representante, né, os próximos representantes desse grêmio estudantil. Então, nessa reportagem, ele fala sobre o quê? Sobre essa eleição para escolher os representantes do grêmio, correto? Anotem aí. Foi feita uma eleição para escolher os representantes do Grêmio Estudantil. Anotaram? Que é o que conta nessa notícia, essa reportagem aqui que nós lemos. Letra B. Segundo o professor Ed Wilson Pereira Ruiz, como são os alunos dessa escola? Ele conta aqui nessa notícia como eles são. Pensem aí. Muito bem, eles são o quê? Eles são bem conscientizados politicamente, correto? Por a escola oferecer um ensino integral, eles conseguem ser bem conscientizados politicamente. Não foi isso que nós acabamos de ler aqui no texto? Então, anotem aí que eles são bem conscientizados politicamente. Foi? Letra C. Na opinião de vocês, o que podemos aprender participando de eleições na escola? Na opinião de vocês, o que a gente pode aprender participando de eleições na escola? Anotem aí para a tia Júlia, na opinião de vocês. O que nós podemos tirar proveito disso, aprender sobre as eleições na escola? Pensem aí. Letra D. Na escola onde vocês estudam, há eleições para representantes de turma? Onde nós estudamos, lá no colégio, nós temos essas eleições? Sim ou não? Não, né? Por enquanto nós não temos, mas nós podemos pensar nessa proposta, né? Para escolher um representante de turma. A tia Júlia costuma fazer o quê? O ajudante do dia. Quem aí lembra? Se houver, contem como ocorre. Então, nós não temos, né, essas eleições para representantes de turma, mas nós temos o quê? O ajudante do dia, né? Que a tia escolhe para poder estar ajudando. Vocês gostariam que tivessem essas eleições? Contem para a tia, podem anotar aí também, tá bom? E qual é a importância? Vocês acham importante ter essa eleição para escolher um representante de turma? Pensem aí também, tá bom? Vou dar mais um tempinho para quem ainda não terminou terminar. E já nós vamos pular lá para as outras páginas. Mas façam com calma, tá bom?
E aí, podemos? Já conseguiram anotar? Conseguiram? Muito bem. Então, nós vamos fechar essa página, né? Na verdade, nós já terminamos. E vamos lá para a página 61. Ok? Coloquem na página 61. Vamos falar um pouquinho sobre a luta pela terra no campo. Ok? Nós já vimos sobre o êxodo rural, nós também já aprendemos sobre a produção dos alimentos, como eles são produzidos, agricultores familiares, né? Quem aí lembra? Então, nós vamos saber hoje a luta pela terra no campo. Vamos lá? Marca texto na mão. Vou dar mais um tempinho para quem ainda não colocou na página 61. Quem já colocou, peguem o marca-texto para vocês conseguirem acompanhar junto comigo. A luta pela terra no campo. Podemos? Então vamos lá. No meio rural brasileiro, nem todas as pessoas têm acesso à terra. O país enfrenta o grave problema da concentração fundiária. Essa palavra fundiária vem de terra, de terreno, dessa concentração desses terrenos, que é a concentração de terra nas mãos de poucas pessoas. Ou seja, existe uma má distribuição das terras que acaba intensificando a desigualdade social. O que seria essa concentração fundiária? Poucas pessoas vão ter direito a essas terras, enquanto as outras pessoas, que vão ser a maioria, não vão ter. Então, poucas pessoas vão ter acesso a muitas terras e as outras pessoas não vão ter. Então, não vai gerar uma igualdade, porque poucas vão ter muito e outras não vão ter nada. Estão entendendo? Então, vamos lá. A melhor divisão das terras no campo pode ser obtida por meio de quê? Da reforma agrária. Podem fixar essas palavrinhas aí. Ela é um conjunto de medidas propostas pelo governo de um país para tornar mais justa a distribuição de terras no campo. Ou seja, nós temos um problema, que é a concentração fundiária, dessa má distribuição. Alguns com muito e outros com pouco. Então, o que o governo tenta? Ele criou essa reforma agrária, que é o quê? Um conjunto de medidas para a gente tentar melhorar esse problema, que é essa divisão errada, né? Então, ele vem com as medidas, com as propostas para melhorar essa divisão, essa desigualdade. O Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, fundado em 1984, é o principal movimento de luta pela reforma agrária no país. Entre as principais formas de ação estão a realização de protestos, passeatas e a ocupação de terras improdutivas, ou seja, baseado nessa reforma agrária, essas pessoas, esses trabalhadores rurais sem terra, criaram um movimento. E como que eles fazem? Eles fazem protestos, passeatas. Por quê? Porque eles precisam, eles querem essa divisão correta das terras para acabar com essa desigualdade. As terras destinadas à reforma agrária são de extensas propriedades rurais, pouco produtivas ou improdutivas, ou seja, o governo vai tentar pegar essas áreas que são pouco produtivas ou improdutivas e começar a destinar a essas pessoas que não têm esse acesso. Após a análise do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, ocorre a expropriação dessas propriedades e a divisão delas em lotes, que formam os assentamentos rurais. Nesses assentamentos vivem comunidades de trabalhadores rurais que podem viver e produzir.
na terra recebida. Ou seja, ele vai pegar essas terras que não são tão produtivas, vai dividir em lotes e destinar às pessoas que não têm acesso às terras. Expropriação. Ato pelo qual o dono de algum bem ou alguma propriedade perde o direito de possuí-la. Então, essa pessoa que é dona vai perder esse direito. E essa terra vai ser destinada às outras pessoas. E o lote significa a porção de terra. Ele vai dividir as terras em lotes, em porções. Aquela terra grande, aquele espaço grande, ele vai dividir em lotes e vai destinar às pessoas essa terra, ok? Então, vocês vão pegar o marca-texto. Vocês podem marcar dessa forma aqui, que a gente vai fazer aqui. Que é muito importante. Então, para não marcar o texto inteiro, vocês podem fazer assim, marcar assim, tá bom? Então, vocês entenderam o que é a reforma agrária, o que é a concentração fundiária? Qualquer dúvida, vocês podem procurar a tia, tá bom? Então, vamos ler aqui, né? Nós temos essa imagem, vamos ler a legenda. Depois de criado o assentamento, os lotes são destinados à construção de moradias e à produção agrícola. São instalados o saneamento básico e a rede elétrica, além da construção de escolas. Os assentados, então, começam a produzir para subsistência e para comercialização. Aí, nessa imagem, nós temos o quê? Uma colheita de pinha no assentamento de Senador Mazueto de Lavor. Ou seja, as pessoas que recebem esses lotes, eles vão com o quê? Eles vão ter saneamento básico, eles vão ter instalações elétricas, vão ter escolas próximas. E lá nesses lotes que eles recebem, né, eles vão poder trabalhar para o seu consumo, né? Vão ter a sua produção, vão trabalhar para o seu consumo, para a sua alimentação e também para a comercialização. Eles vão poder vender, que vai gerar o quê? Renda. Entenderam? E também podem morar, né? Podem construir suas casas e morar no seu lote que foi recebido. Entenderam? Alguma dúvida? Vamos olhar aqui o número 1. O número 1 diz o seguinte: qual é o objetivo da reforma agrária? Nós acabamos de aprender. Qual é o principal objetivo da reforma agrária, pessoal? Pensem aí. Muito bem, é tornar o quê? Tornar mais justa e igualitária a divisão das terras. Quem aí lembra? A tia conversou com vocês sobre a concentração fundiária. Vocês conseguem se lembrar que poucas pessoas vão ter muitas terras e outras não vão ter? Então, a reforma agrária ela vem o quê? Para tornar mais justa e igualitária essas divisões, né? Não vão ter poucas com muito e não vão ter outras sem nada. Ela vem para tentar tornar mais justa essa divisão. Então, anotem aí. Tornar mais justa e igualitária a divisão das terras. Anotem aí. Tornar mais justa e igualitária a divisão das terras de um país, né? De um local. Então, podem anotar também isso. Tornar mais justa e igualitária a divisão de terras de um país. Vou dar um tempinho para vocês anotarem. E aí, anotaram? Vamos lá. A segunda pergunta diz assim: por que o acesso à terra é importante para diminuir a desigualdade social? Por que, pessoal, é importante que todos tenham esse acesso às terras para diminuir a desigualdade social? Então, para diminuir essa desigualdade, é importante que todos tenham esse acesso.
Por quê? Eles podem trabalhar, que vai gerar renda, vão ter a sua produção, que vai ser o quê? Destinado a eles, destinado à venda, né? Então, é muito importante para tentar diminuir essa desigualdade social e desigualdade econômica também, no caso, eles vão poder trabalhar e gerar renda, que todos tenham acesso às terras, não é? Vocês concordam? Então, anotem aí. Estou esperando. É importante que todos tenham para gerar renda, né? Já anotaram? Então, vamos para o número 2, ok? Em sua opinião, o Brasil precisa de reforma agrária? Por quê? Na opinião de vocês, pensem aí. Vocês acham que aqui no nosso país as terras são divididas de forma justa? De forma igualitária? Vocês acham que sim? Acham que não? Por quê? Pensem aí e anotem também, tá bom? É na opinião de vocês. Vocês acham que aqui as terras são divididas de forma justa? Todos têm esse direito? O que vocês pensam? Então, anotem aí, tá bom? Vou dar mais um tempinho para vocês responderem essa questão, né? O número 2. E já nós vamos virar para a página 62, tá bom? Anotaram? Conseguiram? Podemos virar, página 62. Quem ainda não anotou, anota. Quem já anotou, vira na página 62 com a tia Júlia, tá bom? Na página 62, nós vamos conhecer um pouquinho sobre a feira, né? Entre o campo e a cidade. A página 62 tem algumas perguntinhas que não vão ser respondidas aí no livro, porque não tem espaço. Então, como vocês já estão com o caderno do lado, a tia vai pedir para que vocês anotem, né? Coloquem primeiro o nome da escola, Rio de Janeiro e a data de hoje, para a aula e anotem assim. Página 62, número 1. Já vão adiantando? Porque não vai ter espaço, né? Coloquem assim, página 62, número 1, que nós vamos responder no caderno, porque não tem espaço aí. Tá bom? Vou dar mais um tempinho para quem ainda não abriu o caderno. Tá bom? Anotem aí, página 62, número 1. A tia vai começar a leitura desse texto e vocês vão acompanhando, tá bom? Então, vamos lá. As feiras livres são um dos principais espaços de venda nas cidades de produtos do campo. Nelas são encontrados, por exemplo, frutas, verduras, legumes. As feiras mudaram com o passar do tempo. Antigamente, além de serem pontos de venda de produtos diversos, eram locais de diversão, com apresentação de teatro, música, dança, e nelas também eram realizadas jogos e disputas esportivas. Atualmente, é comum as feiras serem periódicas.
Os vendedores, montam suas barracas e expõem seus produtos, que continuam sendo bem diversos. Além dos alimentos, é possível encontrar roupas, utensílios domésticos, ferramentas e vários outros objetos, incluindo artesanato produzido no campo e na cidade. Quem aí já foi em alguma feira com a mamãe e com o papai? Vocês conseguem perceber que nas feiras ela tem aqueles espaços, né, que vendem as verduras, vendem os legumes, vende peixe. Quem aí já comprou peixe na feira? Quem já comeu pastel com caldo de cana? Quem aí já foi numa feira? Então, aqui nós estamos vendo que o campo e a cidade estão trabalhando em conjunto, né? O que é produzido lá no campo é vendido nas feiras. Aqui nós temos duas figuras. Uma figura de uma feira, né, mais antiga e uma mais atual. Estão vendo aqui no livrinho de vocês? Essas duas imagens aqui. Vamos ler as legendas. O município de Feira de Santana se desenvolveu devido às diversas feiras livres que são localizadas na região desde o final do século XVIII. Então, esse município se desenvolveu, né, por conta das feiras. Vocês estão vendo, ó, essa imagem aqui mais antiga? E ao lado, nós temos, em algumas feiras, antigas tradições são mantidas. Em Caruaru, uma banda, flautas rústicas de bambu, faz apresentação itinerante pela feira. Então, ó, na feira não tem só a venda dos alimentos. Nós temos também algumas apresentações, como está sendo mostrada aqui, ó, nessa imagem. Agora vamos responder um pouquinho mais sobre as feiras. Lembrando que aqui no livro não vai ter espaço, né? Então vocês vão responder lá no caderno. As feiras livres aproximam o meio rural e urbano? Tem essa aproximação do meio rural com o meio urbano? Foi o que a tia acabou de falar com vocês, né? A produção que vem lá do campo, ela é comercializada onde? Na cidade por meio das feiras. Então, há sim essa aproximação, né? Ele possibilita, ela no caso, né, as feiras possibilitam essa comercialização dos produtos que vêm do campo e vão ser comercializados na cidade através das feiras. Então, anotem aí. Tá bom? Anotem aí. Vou dar um tempinho para vocês anotarem. Lá no caderno, tá bom? Porque aqui não tem espaço. Anotaram, pessoal? Podemos continuar? Então vamos lá, tá bom? Número 2. Leia o texto a seguir, depois faça o que se pede. As populações das pequenas cidades, povoados e distritos do Norte e Nordeste mineiro, principalmente os do Vale do Jequitinhonha, preservam o hábito de frequentarem feiras nas manhãs de sábado. Nas feiras livres, podemos encontrar uma grande diversidade de produtos da agricultura familiar. Além disso, elas servem como ponto de encontro de vizinhos e companheiros. Em cada lugar, as feiras livres possuem um toque especial que espelham a cultura e as tradições de sua comunidade. Bom, o número 2 vocês também vão responder no caderno, a letra A e a letra B, tá bom? Porque aqui no livro não tem espaço. Então, vocês vão responder, vocês já responderam o número 1, pulem uma linha, coloquem número 2, letra A, tá bom? Então, vamos lá. Segundo o texto, por que as feiras são espaços de convivência? No texto, ele cita que as feiras servem de quê, pessoal? Muito bem, elas servem de ponto de encontro para essas pessoas que moram nessa região, correto? Ele cita também que todo sábado acontecem as feiras. Então, pensem só, todo sábado as pessoas que moram nessa região, elas vão à feira, correto?
Então, as feiras possibilitam o quê? Um ponto de encontro dessas pessoas que moram nessa região, porque eles vão frequentemente às feiras, tá bom? Anotem aí que elas servem de ponto de encontro para as pessoas que moram nessa região. Anotem aí, no caderno, hein? Não se esqueçam. Elas servem de ponto de encontro para as pessoas que moram nessa região. Vou dar mais um tempinho para vocês anotarem. Anotaram? Elas servem de ponto de encontro para as pessoas que moram nessa região. Foi? Podemos? Letra B. Existe alguma feira livre no bairro ou no município que você mora? Quando ela ocorre? Que tipos de produtos são vendidos? Há manifestações artísticas? Caso haja, comente como elas são. Ou seja, na letra B, vocês vão contar a experiência de vocês nas feiras. Existe alguma feira livre onde vocês vivem? Como que elas são? Que dia que elas acontecem? O que tem? O que vendem nessas feiras? Vocês vão anotar lá no caderno. Quem nunca foi, pode perguntar ao papai e à mamãe. Quem já foi, pode contar como que foi, o que tem lá, tá bom? Bom, meus amores, esse foi o nosso vídeo de hoje, a nossa aula, de geografia de hoje. A tia deixou para vocês também alguns trabalhinhos de casa lá no Google Classroom. Vocês vão fazer, semana que vem a tia vai corrigir com vocês, tá bom? Um grande beijo. Qualquer dúvida vocês já sabem que podem procurar, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.